Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Meu nome é Gabriel Levi e através da aula de hoje eu irei introduzir para vocês o assunto do período colonial, proporcionar um pouco de conhecimentos a vocês sobre esse tema. Vamos lá. O período colonial ele ocorreu no período de 1530 a 1822. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. O Brasil foi colônia de Portugal por 292 anos. Esse período se iniciou a partir da expedição enviada por Portugal, liderada por Matias Afonso de Souza, visando, por exemplo, estabelecer vilas, como a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente do litoral paulista, e dividir lotes de terras para a exploração de metais preciosos e o cultivo da cana-de-açúcar. A partir daí, o rei de Portugal, Dom João III, implantou o sistema de capitanias hereditárias, que era composto por 14 capitanias e tinha como objetivo dividir o território brasileiro em 15 lotes, ou seja, em 15 faixas de terra e entregá-los para donatários, a fim de que estes pudessem melhor administrá-las. Agora passaria a fala para o meu querido companheiro que irá se apresentar. Bom dia, pessoal. Eu sou Gabriel Santos de Jesus, faço parte da turma H e faço parte do grupo H2, que vai falar sobre o período colonial. O sistema de capitanias foi aquela coisa, né? Início de um sonho, deu aquela merda básica, que todo mundo sabe como é que dá, deu tudo errado. E era um regime desorganizado, tá? Como se fosse seu quarto, todo desorganizado aí, o guarda-roupa então nem se fala. Com falta de recursos, assim, algumas capitanias vieram até fracassar. Aí, como Dom João III não é bobo nem nada, ele, em 1548, fundou o governo geral, como uma forma de centralizar a administração da colônia em uma autoridade real e reduzir o poder dos donatários, que era só o básico também o poder deles. Tendo a nossa Bahia como sede desse governo, assim o governador geral ficava responsável pela administração da colônia. Bom, agora iremos falar sobre a formação social do Brasil colonial. Fundamentalmente, as três principais etnias eram os indígenas, negros africanos e brancos europeus, principalmente portugueses, e eles ingressaram na formação da sociedade colonial brasileira, sendo que os portugueses que vieram para o Brasil pertenciam a todas as classes sociais de Portugal. Olha eu aqui de novo, e nós vamos continuar o nosso assunto de período colonial. Pegue seus mergulhadores ou, respiradores de oxigênio e venha mergulhar comigo nesse assunto. Brasil colonial. No Brasil colonial, teve dois ciclos importantíssimos, ciclo do açúcar e ciclo do ouro. O do açúcar foi o seguinte: entre 1530 e 1532, a produção do açúcar passou a se desenvolver, tornando-se uma das principais bases econômicas, sociais e culturais no Brasil colonial até o século XVIII. Esse período ficou conhecido como o ciclo do açúcar. A sua prática ocorreu por meio da importação vinda dos portugueses. Nesse período, formaram-se os engenhos, unidades produtivas responsáveis pela moenda da cana-de-açúcar. O ciclo foi fechado da seguinte forma: primeiro, os holandeses foram expulsos do território brasileiro e durante o século XVII, franceses e ingleses dirigiram-se para o Caribe, desvalorizando o açúcar brasileiro. Ó, pra isso, desvalorizando o nosso açúcar, mano, não! E também o que ajudou no encerramento desse ciclo foi a descoberta do ouro no final do século XVII. Como que ouro vende mais que açúcar, né? Então é só fazer 2 mais 2, 3 mais 3, vocês entenderam. Tornando a falar com vocês novamente, iremos dar início agora ao ciclo do ouro. Bem, em sua exploração, participavam os bandeirantes nativos e os súditos da coroa portuguesa. Quando o ouro ele era levado à casa de fundição, ele era fundido e recebia o brasão da coroa portuguesa. Já que também ninguém é besta, gente? Eles iam logo marcando o ouro, propriedade da coroa portuguesa, viu? É nosso. E além disso, eles eram cobrados diversos impostos sobre esta atividade de mineração, E quando as reservas terminavam, os valores deles cresciam. No caso, as reservas iam acabando no decorrer que elas iam acabando, à medida que elas acabavam, os valores dos impostos iam crescendo sobre esta atividade de
mineração. Finalizando nesse momento a minha fala de vocês, né, que vocês estejam já de saco cheio de ouvir a minha voz. Então vamos falar agora sobre as entradas e bandeiras. Iremos abordar no caso as suas diferenças. Bem, as entradas atuavam no combate aos grupos indígenas que ofereciam resistência aos colonizadores e eram compostos em sua maioria por soldados portugueses e brasileiros a serviço das províncias. Já as bandeiras tinham como principal objetivo descobrir minas de ouro, prata e pedras preciosas. Elas atacavam missões jesuíticas e capturavam índios que seriam comercializados como escravos. É isso, obrigado por assistir até aqui, tchau!